Olá, seja bem-vindo ao curso Veganismo, um modo de viver justo a todos. Eu sou Hamilton, eu sou mestre em engenharia elétrica formado pela Universidade de São Paulo e atualmente eu sou estudante de nutrição. Eu sou vegetariano há 17 anos e vegano há 5 anos. E da mesma forma que no passado algo me fez despertar e mudar a forma como enxergava a alimentação e os animais, eu quero, com esse vídeo, te ajudar também nessa transformação. E o tema desta videoaula é Especismo, o grande preconceito dos tempos modernos. Inicialmente, eu vou relembrar alguns momentos da nossa história onde algum tipo de preconceito esteve presente e relacionar com o chamado especismo, que também é um tipo de preconceito. E na sequência, vou apontar algumas estratégias que a indústria e a grande mídia utiliza para fazer com que consigamos ter hábitos tão questionáveis que é o de se alimentar de outros seres vivos. Me acompanhe agora nessa jornada de grandes reflexões. Ao longo da nossa história, vários foram os momentos que hoje consideramos como trágicos, mas que na época eram vistos pela sociedade como normal. E embora tenhamos evoluído como seres humanos ao longo desses séculos, existem alguns aspectos que ainda precisam mudar. E para a nossa própria sobrevivência. Observando essa imagem, será que realmente conseguimos evoluir como espécie? E até que ponto? Vamos relembrar um primeiro momento trágico da nossa história, que foi o da Segunda Grande Guerra Mundial. Nesse período, em torno de 6 milhões de pessoas foram assassinadas pelos nazistas. E esse massacre ficou conhecido como Holocausto. E embora as principais vítimas tenham sido os judeus, também foram assassinados ciganos, deficientes físicos e deficientes mentais. E qual o motivo? Eram pessoas que tinham uma característica diferente da maioria dominante. Um outro período que merece atenção é o período conhecido como da Inquisição, que foi um movimento político-religioso que ocorreu entre os séculos XII e XVIII na Europa e nas Américas. Nessa época, pessoas que não seguiam as normas estabelecidas pela Igreja, ditas como as mais corretas, eram perseguidas. Pessoas que agiam de forma diferente ou pensavam de forma diferente do que a igreja considerava como normal, acabava sendo queimado vivo, preso ou tendo todos os seus bens confiscados. E dentre essas pessoas perseguidas estavam os judeus e também os homossexuais. E por quê? Porque eram pessoas que pensavam ou tinham uma crença diferente da maioria dominante. E numa época parecida, aqui no Brasil, tinha início a escravidão. Especificamente foi implantada em 1535, tendo acabado com a criação da Lei Áurea em 1888. Então, pessoas negras eram escravizadas e tratadas piores do que se tratavam os animais. E qual o motivo disso? Eram pessoas que tinham a cor da pele diferente da maioria dominante. Mais um ponto para destacar, agora lá na França, no ano de 1866, onde em uma revista de estudos psicológicos foi publicada uma matéria com um título principal que era o seguinte: as mulheres têm alma? Esse era o título. Sabemos que as mulheres ainda enfrentam uma série de desafios no século XXI, mas ao longo da história, vários foram os exemplos de preconceito e maus tratos para com a mulher. E naquela época, as mulheres eram consideradas como inferiores, tanto é que se discutia o fato de se as mulheres tinham alma ou não. E por que isso? Porque as mulheres eram de um sexo diferente da maioria dominante. Vejam só, está identificando um padrão? Vocês estão conseguindo identificar um padrão aí em todos esses eventos? Vamos ver mais um. Então, com esses fatos apresentados, vimos casos graves de racismo, homofobia,
sexismo, intolerância religiosa e muito mais, que hoje é considerado como crime, mas na época todos esses comportamentos preconceituosos eram vistos como normais. Então, praticamente onde havia uma minoria diferente, a mesma era massacrada de alguma forma, seja fisicamente ou moralmente. Mas está faltando um outro tipo de preconceito, que é o título dessa nossa videoaula, o especismo. Mas afinal, o que seria o especismo? Então, embora o racismo, sexismo, intolerância religiosa, homofobia ainda exista nos dias atuais, já está em um grau bem menor do que se compararmos com os eventos do passado. Mas existe um preconceito ainda muito latente nos dias atuais, e é um preconceito também contra aqueles que têm alguma característica diferente, ou melhor, que são de uma espécie diferente. E a esse tipo de preconceito chamamos de especismo. E de maneira mais formal, podemos dizer que o especismo é uma forma de discriminação contra quem não pertence a uma determinada espécie. Mas será que isso está certo? Então nós podemos verificar uma similaridade entre o racismo, sexismo, homofobia e especismo, por exemplo. Em todos os casos, nós temos uma maioria que utiliza de argumentos sem base científica e moral para validar a exploração e o subjugamento de uma minoria que é diferente. Mas será que isso é correto? Porque alguém tem uma cor da pele diferente? Tem uma religião diferente? Torce para um time diferente? Ou é de uma espécie diferente, então nós podemos explorar, maltratar? Será que isso é correto? Vejam só um dado alarmante. É um dado do ano de 2019 que mostra que a cada 90 dias, só no Brasil, em torno de 1,67 bilhões de animais são mortos para consumo. E isso aqui pensando só nos animais terrestres. E esse número equivale em torno a 8 vezes a população brasileira. E é um dado referente só ao Brasil. Uma quantidade imensa de morte e desnecessária, pois a ciência já entende de que podemos nos alimentar de forma adequada somente com alimentos de origem vegetal. E com todo esse número de mortes apresentada, vem a pergunta: qual é o limiar que define que um ser vivo ele pode ser explorado, subjugado? Qual é essa fronteira que permite que cometamos tais atos? A ciência acredita que os humanos e os macacos vieram de um ancestral comum. Se compararmos os nossos genes com os genes dos macacos, a diferença está em torno de apenas 1%. Então, será que esse limiar refere-se a essa porcentagem de diferença dos nossos genes? Então, é isso que nos permite maltratar, subjugar, explorar uma outra espécie? Ou é o fato de uma outra espécie ter escamas sobre a pele, ter asas, ter penas, ter um tamanho diferente, andar em 4 patas? É isso que justifica, que nos permite maltratar, escravizar, subjugar esses seres vivos? Será que existe uma justificativa realmente plausível? No livro Por que Amamos Cachorros, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, escrito pela doutora em psicologia Melanie Joy, ela diz que ideologias violentas apoiam-se na promoção da ficção como fato e desencorajam qualquer pensamento crítico que ameace desmascarar a verdade. O ato de matar um animal para nossa alimentação é um ato de violência. E para todo ato de violência, a maioria dominante ela precisa encontrar uma justificativa. E segundo essa autora, Melanie Joy, ela diz que essa justificativa geralmente se baseia nos chamados 3N, que eu já vou mostrar a seguir. Então vejam que frase interessante. A gente precisa, é criado uma ficção pela indústria, pela mídia, e de alguma forma isso é colocado no nosso cérebro, porque é confortável para nós acreditarmos em uma ficção,
para não vermos realmente a realidade, porque, caso contrário, entraríamos em conflito com a nossa própria consciência. E afinal, o que são esses 3 N's? Significa natural, normal e necessário. O nosso cérebro ele precisa se apoiar em algo, mesmo que seja fictício. Por quê? Para se sentir mais tranquilo em relação a algumas escolhas que nós fazemos. Vejam só que em todas as épocas da história, onde um massacre ocorreu, sempre existia uma justificativa. Eu faço em nome de Deus. Eu faço em nome da verdade. Eu faço isso em prol da minha raça, da minha honra. Se temos uma boa desculpa para justificar nossos comportamentos, menos culpa vamos sentir. Então, quando tais atos que eu mencionei anteriormente eram realizados, racismo, holocausto, inquisição, tudo isso acontecia porque a maioria achava normal, natural e necessário. Mas pensa comigo, para onde foi a nossa empatia? Porque quando criança, éramos ensinados a amar os animais, não maltratá-los. Nos desenhos animados infantis, muitos personagens eram animais. A indústria até se aproveitava disso para vender brinquedos daqueles personagens. Personagens fofinhos que apareciam nos desenhos. Mas existe toda uma indústria e pessoas de grande poder interessados em nos fazer acreditar que aqueles animais que quando criança acariciávamos, agora nós podemos comê-los. Vamos fazer um exercício rápido agora e refletirmos sobre esse hábito de comer carne, se ele realmente pode ser considerado como normal, natural e necessário. Para que possamos comer carne, alguém precisa matar, correto? Aí eu te pergunto, você teria coragem de matar esse animal que eu estou mostrando agora para preparar o seu bife? Diante dessa minha pergunta, procure prestar atenção em quais sentimentos lhe vem à mente. Qual é a sensação? Você sente um mal-estar? Uma sensação ruim? Caso positivo, então lá no seu íntimo, você sabe que isso é errado. A maioria das pessoas não teria coragem de matar um animal. Mas se a maioria das pessoas não tem coragem de matar um animal, fica a pergunta, por que elas consomem? Porque se elas consomem, se existe demanda pela carne, existe uma matança por trás para sustentar essa demanda. Mas sabe por que isso acontece? Porque existe toda uma estratégia utilizada pela indústria e as grandes mídias para mudar a sua forma de pensar. Ou melhor, para criar uma ficção e lhe vender essa ficção como se fosse verdade. Dentre as estratégias utilizadas, a primeira delas é a chamada invisibilidade. A invisibilidade nos protege da verdade, para nos deixar mais tranquilos com a nossa consciência. Você já se perguntou onde estão os milhares de animais mortos para o consumo? Como é o processo de produção? O que realmente acontece dentro dos abatedouros? E embora a Organização Mundial da Saúde já tenha ciência de que as carnes processadas podem causar câncer, assim como os cigarros, por que essa informação não está no rótulo dos alimentos? Assim como está no rótulo dos cigarros. E geralmente nas propagandas relacionadas à indústria da carne, geralmente aparece um animal, um desenho de um animal feliz. Mas será que ele realmente está feliz? Então, invisibilidade, aquilo que não é visto, aquilo que não é nomeado, então é mais fácil de aceitarmos. É mais fácil de aceitarmos essa ficção criada pela grande indústria. Mas somente a estratégia da invisibilidade não é suficiente para esconder toda a verdade, porque de tempos em tempos, algumas dessas verdades vão escapando e chegam até o público consumidor. Então é necessário um outro artifício para continuar mantendo a nossa mente em equilíbrio com a nossa consciência. Entre então a chamada legitimação, com o uso difundido dos 3 N's que nós vimos anteriormente, para reforçar a ideia de que comer carne
Agir da forma como agimos perante os animais é normal, natural e necessário. Desta forma, normas são criadas e sustentadas por muitas pessoas. Hábitos antigos perpetuam até hoje e por isso são considerados como normais. E tem até uma parcela dos profissionais da saúde que estimulam e que dizem que realmente comer carne é necessário. Mas se a alimentação com carne é realmente necessária, conforme diz muitos profissionais da saúde, por que existem tantas pessoas saudáveis, vegetarianas e veganas? Essas pessoas que aparecem aqui, por exemplo, são atletas veganos de alto rendimento. Se a carne realmente fosse necessária, muitos veganos já estariam mortos há muito tempo, inclusive eu. Então, sim, é possível ter saúde somente com uma alimentação baseada somente em vegetais. Então, em relação às diferenças, só porque alguém é de uma religião diferente, tem menos direitos e pode ser explorada, subjugada? Só porque alguém tem uma orientação sexual diferente, tem menos direitos e pode ser explorada, subjugada? Só porque tem uma cor de pele diferente, pode ser explorada, subjugada? Só porque é mulher, tem menos direitos e pode ser explorada e subjugada? E por fim, só porque é de uma espécie diferente, pode ser subjugada, explorada? A resposta para todas essas perguntas é não. Todos os seres vivos merecem ser respeitados de forma igual. E isso vale para todos os animais. Então comece a mudança agora. Deixe de comer ingredientes de origem animal no almoço ou em um determinado dia. Comece aos poucos. Amplie o seu cardápio de frutas, verduras e legumes. Toda mudança de hábito é difícil e para muitos é demorada. Mas é possível e eu acredito em você. E pode ter certeza que com essa mudança você estará fazendo um enorme bem para os animais, para o planeta e para a sua saúde. Eu sou Hamilton, aproveite bem este curso e até a próxima.